Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer a correção de alguns exercícios de história na videoaula de hoje. Pega seu material aí, apostila, lápis e borracha, tá bom? Esperei os prazos irem vencendo para a gente poder fazer a correção tudo de uma vez só, tá? Primeira página que eu marquei com vocês foi a página 3. Vamos fazer a correção? Bom, número 1 é uma questão de marcar X. Na verdade, é até um pouco assim de revisão de algumas coisas que vocês já estudaram e você deveria ter marcado letra D, tá? Número 2 é V ou F. Sua sequência ficou F, V, V? Se for isso, tá certinho. Agora, nós vamos para a correção da página 8, que foi a próxima página que eu marquei. Tinha um textinho para você ler e ele pediu para você responder no caderno as perguntas abaixo. Se você colocou o post-it, não tem problema, tá? Letra A. Cite os sinais de riqueza demonstradas pelo líder do Império de Gana. Bom, os sinais de sua riqueza é que ele sempre andava muito recoberto de ouro e pedras preciosas, tá? E também a presença de escravos e também os escudos de ouro que os guerreiros usavam. B. Qual era o principal produto usado pelos mercadores em troca do ouro de Gana? O principal produto era o sal. C. Qual era o destino do ouro comercializado em Gana? O destino do ouro era norte da África e Europa. Se você colocou a Arábia, também tá certo. Letra D. Qual era o principal uso dado a esse ouro? Principalmente para a confecção de moedas, tá? Próxima página que eu marquei foi a página 10. Tinha um texto para você ler e ele fala assim embaixo. No texto, sublinhe um argumento que comprove a seguinte afirmação. A conversão do islamismo não excluiu as práticas animistas entre a população de Songhai. Então, no texto, você vai achar segunda linha, no finalzinho dela, adoram os ídolos. E isso é uma comprovação de que nem toda a população se converteu ao islamismo, tá? Só esse trechinho já comprova a sua resposta. E agora nós vamos para a página 14. Qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiam à África? Dê exemplos. Bom, o grande interesse deles era principalmente extrair os recursos naturais da África, os metais preciosos, o sal e o marfim. 2. Que denominações os europeus utilizavam para a África? Explique como essa denominação refletia a visão do europeu a respeito do continente. Bom, eles chamavam a África de país dos escravos, costa dos escravos, terra da barbárie. Através desses termos, você já consegue entender qual era a visão que o europeu tinha em relação à África. Sempre essa visão de desprezo, de inferioridade, como se a África não tivesse nada além do que pessoas para serem escravizadas. 3. Como era a escravidão no continente antes da chegada dos europeus? De que forma eles interferiam nesse costume africano? Bom, a escravidão na África já existia por outros motivos, né? Nós vimos que poderia ser por dívida ou por alguma guerra perdida. Os europeus interferiram esse modo de escravidão porque eles passaram a escravizar pela cor da pele. Então, qualquer africano estava submetido à escravidão simplesmente por ser negro. 4. Qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Bom, a gente sabe que a África passou a enfrentar muitos problemas de caráter financeiro, de caráter social, suas riquezas foram exploradas, muitas epidemias porque o dinheiro público é mal investido por conta da corrupção. Então, tudo isso acabou acarretando problemas para a população, tá? Bom, agora nós vamos para a página
Deixa eu confirmar aqui qual foi a próxima que nós marcamos. 17. A 17 tem uma cruzadinha aí. Eu vou falando com vocês só as palavras-chave, porque para a correção não ficar muito longa, que nós já vamos introduzir o conteúdo nesse vídeo, tá? Bom, a número 1 é transsaariana. 2 A's, tá? Transsaariana. A número 2 é ouro. 3, sal. 4, oásis. 5, escravizados. 6, taxife. É o nome dado ao guia das caravanas. Não sei se eu comentei com vocês durante as aulas, tá? Escreve T-A-K-S-I-F. 7, berbere. Número 8, griotes. G-R-I-O-T-S. Número 9, árabes, que é o nosso último, né? O primeiro eu já corrigi. Número 2 é para você relacionar o que está falando de Gana, Mali ou Songhai. Primeira frase é A, se refere a Gana. Segunda frase, B. Terceira, C. Quarta, A. Quinta, B. E a última, C. Letra A, do número 3. Que acontecimento histórico aumentou o interesse dos portugueses e de africanos de outros reinos europeus por escravizados? Bom, a chegada dos europeus à América, a necessidade de extrair novas riquezas, foi despertando o interesse em mais mão de obra, e isso acabou levando os europeus a se interessar cada vez mais pelos escravos africanos. B. Antes de os europeus estabelecerem o tráfico de escravos na África Atlântica, como era a escravidão nesse continente? Já falamos sobre isso, né? Já tinha uma pergunta igualzinha lá atrás. Era uma escravidão baseada principalmente na dívida ou na guerra, quando alguma tribo perdia. E o que mudou em relação à escravidão? Bom, nós vimos que os portugueses passaram a escravizar por causa da cor da pele, por eles serem negros e na concepção deles eles eram inferiores. C. Após estudar os povos e os reinos africanos, retome a página 2 e analise a obra de Van Kessel. Que outros elementos você acrescentaria nessa pintura? Vou lá junto com vocês. Sim. Bom, nessas obras, com certeza, se fosse eu, não sei se você concorda comigo, mas eu acrescentaria muito mais joias, pedras preciosas, sal, marfim, que eram as principais riquezas que existiam na África antes da chegada dos portugueses e de outros europeus, tá bom? Bom, nós temos 8 minutos de vídeo, eu vou iniciar o conteúdo novo, vai ser bem breve, só para o vídeo não ficar muito longo, e na próxima videoaula a gente manda ver nesse conteúdo, tá? Bom, o capítulo 6 fala pra gente sobre o Oriente, Índia, China e Japão. Vocês sabem que quando as viagens marítimas começaram, o grande foco das potências europeias era chegar ao Oriente, porque no Oriente possuía várias especiarias que na Europa não existia, eram produtos muito raros, então valia a pena sim, com todos os problemas que o mar poderia trazer, mas se lançar no mar para buscar esses produtos. Mas vocês sabem que existiam outras rotas mais alternativas, através do mar Mediterrâneo, inclusive. Só que o mar Mediterrâneo estava sendo controlado por 2 cidades italianas, Gênova e Veneza. Os impostos que eles cobravam era muito alto, acabava não valendo a pena. Mesmo que você tivesse que dar a volta, fazer um percurso mais longo, valia mais a pena buscar um novo caminho para chegar até o Oriente. Então, o primeiro país a se lançar no mar foi Portugal. Portugal estava com o país todo organizado, ele tinha condições financeiras para isso, então ele acabou unindo esforços aí juntamente com a burguesia, que também tinha interesse na comercialização desses produtos. A Igreja Católica queria conquistar novos fiéis, o rei, obviamente, em busca de novos metais preciosos.
Lembra que os reis dessa época praticavam mercantilismo, que é o acúmulo de riquezas? Então, movido por esses interesses, Portugal foi o primeiro país a se lançar no mar. E a rota escolhida por Portugal para chegar até o Oriente era contornando todo o litoral africano. Na próxima página, ele mostra todo o percurso, tá vendo? Saindo de Portugal, contornando o litoral africano. Claro que aqui ele fazia várias paradas ao longo do litoral e como destino principal a Índia, mas também a China e o Japão foram alvo de interesse desses países. Então agora, nesse capítulo, nós vamos falar sobre o Oriente, as riquezas que existiam lá e como que ela atraía a cobiça dos povos europeus. Para vocês terem uma ideia, tinha algumas mercadorias que eram compradas no Oriente e que lá na Europa elas eram vendidas com 6.000% de lucro. Isso mesmo, gente. As mercadorias eram muito valiosas porque na Europa não existia, então os mercadores colocavam muito lucro em cima, por isso que era tão vantajoso. Valia realmente a pena entrar numa caravela, enfrentar o oceano. Vocês sabem que os barcos daquela época não eram tão equipados como os de hoje, muitos naufrágios aconteciam, mas mesmo assim, ambiciosos pelo lucro, valia a pena porque o lucro era muito alto, tá? Bom, na página 18, que é a página de abertura do seu capítulo, nós temos duas ilustrações. A primeira é o Porto de Lisboa, de onde partiam e chegavam os principais navios portugueses. E a segunda imagem é o Porto do Japão, mostrando as mercadorias aí sendo carregadas no navio e transportadas em direção à Europa. Nós vamos grifar um trechinho da página 19, que é muito importante. O processo de expansão marítima promovida pelos navegadores portugueses no século XV tinha como objetivo principal chegar ao Oriente, também denominado de Índias. Quando você ouve a expressão Índias no plural, a gente está se referindo a todos os países do Oriente que foram alvo de cobiça dos povos portugueses, principalmente Índia, Japão e China, tá? Então você pode usar a expressão Índias, que engloba todos esses países, ou você pode usar as palavras específicas Índia, Japão e China. Portugal buscava um novo caminho marítimo por meio do Oceano Atlântico, evitando assim pagar os altos impostos praticados pelos mercadores genoveses e venezianos que dominavam o comércio de produtos orientais no mar Mediterrâneo. A iniciativa portuguesa influenciou outros reinos europeus, que também passaram a investir nas navegações em busca de riquezas. Então essa introdução aí eu já havia até explicado para vocês. Portugal vai ser o primeiro país a se lançar no mar. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele na próxima videoaula. Agora que nossa videoaula acabou, eu quero que vocês façam a página 19 da apostila, tá? Mas eu vou deixar anotadinho aqui também na caixa de descrição. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.